Fala, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Que Deus te abençoe. Que bom que você chegou a este devocional, tá? Eu tenho certeza que vai ser bênção para mim e para você também, tá bom? Eu quero te convidar, né? Nós lermos lá no livro de Tiago, né? Capítulo 1, versículo 13 até o 15, tá bom? Que diz assim, versículo 13: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tentado e concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Aí, meu querido, pesado, né? Mas é o que vem nos chamando a atenção no dia de hoje. Quando nós lemos essa passagem aí de Tiago, no versículo 13, nós podemos observar ali que Deus é bom e Ele não tenta ninguém. E o errado é muitas vezes nós atribuirmos os nossos erros a Deus, né? Muitas vezes nós colhemos algumas pedras na nossa caminhada, muitas vezes foi nós mesmos que plantamos essas pedras. Muitas vezes nós, de maneira errônea, atribuímos, né, esses maus, essas tentações, como vem falando no versículo, muitas vezes nós atribuímos a Deus e não queremos assumir os nossos próprios erros. E no versículo 14 existe algo muito interessante, que fala que os desejos pecaminosos são atraídos, né? Isso vem nos atraindo para que nós possamos nos afastar do Senhor. Que os nossos erros, eles nos afastam de Deus. Porque a fonte dos nossos desejos, muitas vezes, parte do nosso coração, da nossa cobiça, da nossa inveja, da nossa ira. E isso nos leva para longe do Senhor. O Senhor não tem preparado isso para nós. Ele quer que nós vivemos próximo dele. Porque algum tempo atrás nós estudamos, né, no livro de Gálatas, que existe uma briga constante entre o nosso espírito e a nossa carne. E normalmente o nosso ser, como pessoa, né, nós estamos inclinados a fazer as coisas da carne, o que nos afasta do Senhor. E as coisas do espírito se tornam tão difíceis muitas vezes, porque nós estamos inclinados a pecarmos, estamos inclinados a nos afastar do Senhor. Muitas vezes, como vem dizendo nestes versículos, nessa passagem que estamos refletindo, muitas vezes queremos atribuir algumas coisas ao Senhor e não assumimos os nossos erros. E no versículo 15 existe algo interessante, porque o nosso pecado, o nosso erro, isso vai nos afastar do Senhor, isso vai gerar morte, muitas vezes uma morte espiritual, muitas vezes uma mornidão, um esfriamento. Quando nós falamos das coisas do Senhor, existe um resfriamento, porque o pecado ele vem devagarinho, ele vai corroendo. Muitas vezes nós não temos nem vontade de orar ao Senhor, temos uma intimidade com Deus, porque nós estamos já corrompidos pelo pecado e pelos erros. O problema é que muitas vezes nós não enxergamos os nossos erros, tá? E isso é a nossa reflexão no dia de hoje. E eu quero deixar algo muito interessante, porque todos esses desejos, muitas vezes, esses pecados partem do nosso coração. Mas existe um versículo que eu quero deixar para você hoje, que está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu quero dizer para você esta manhã, guarde o seu coração e que você se incline mais para fazer as coisas do Senhor. Se tenha mais vontade em fazer as coisas para o Senhor, porque, como eu mencionei, existe uma guerra entre a carne e o espírito, e que você possa realmente ser um adorador, como fala na Bíblia,
adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. É isso que eu desejo para você esta manhã e que Deus te abençoe grandemente. E se você gostou dessa pequena devocional, por favor, compartilhe, comente aí para que mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Em nome de Jesus, é isso que eu peço e agradeço aí pela oportunidade. Que Deus te abençoe. Se este vídeo abençoou a sua vida, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas.